Estamos iniciando aqui um projeto grandioso que é um Clique de Prosa com Alair Correia. E, como eu acabei de dizer, está aqui no nosso estúdio o convidado, a pessoa que é o centro desse propósito. Está aqui ao meu lado o ex-prefeito Alair Correia. Seu Alair, muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio e eu já vou logo direto ao ponto. Antes mesmo que o senhor der a respirada, eu já vou direto ao ponto. Quem é Alair Correia? Alair Correia é um filho de estivador, socialista, que aprendeu com o seu pai as atividades políticas, a ideologia sendo a mesma dele, pelo menos naquela ocasião, em que o socialismo andava escondido, no governo Getúlio Vargas. A minha casa era cercada pelo DOPS, porque meu pai era socialista, foi preso algumas vezes, e nasci assim, nesse contexto. Isso para mim foi muito interessante, que eu aprendi como eu deveria proceder quando fosse adulto, na defesa do trabalhador, na defesa da nossa cidade, na defesa da família cabo-friense. Então o Alair, ele nasceu dessa afinidade do seu pai com o socialismo, com a defesa da sociedade e da nossa pátria, da nossa nação. Quem nasce assim, num ambiente desse, como eu nasci, que vive ali, acaba aprendendo, se educando para ser exatamente a voz de quem não tem voz. Esse é o Alair. E, inclusive, falando até mesmo sobre a questão de pai, de família, o ingresso na vida pública foi através do seu pai mesmo. Meu pai me elegeu vereador em 1970, ele era estivador, uma liderança na época, inclusive aqui no Arraial do Cabo, que o porto de Cabo Frio era no Arraial do Cabo, e ele então me elegeu vereador. Eu aprendi como ganhava votos, como se ganhava votos, aprendi como se fazia eleição, e na segunda eleição minha, que já foi 2 anos depois, porque eu fui eleito para um mandato tampão de 2 anos, e eu fui reeleito em 1972, ele tinha falecido em 71, e já sem ele, então, eu aumentei minha votação, fui o mais votado da cidade, junto com o Vitorino Carriço, que também era um poeta aqui do Arraial do Cabo, famoso. Nós fomos eleitos mais votados aqui em Cabo Frio, e já sem a ajuda do meu pai. Então, ele me elegeu vereador, eu aprendi, ele me deu um empurrão, e daí ninguém me segurou mais. Eu ia até falar um pouco sobre obras, já começando a falar alguma coisa sobre os feitos, sobre as realizações nas suas gestões. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para o seguinte: eu não sou daqui da cidade, então eu estive ali no centro, conversando com algumas pessoas, e interessante, não vou dizer assustador, mas vou dizer assim de uma maneira positiva, em que as pessoas falavam e falam abertamente, com orgulho, sobre as obras e realizações da gestão de Alair Correia. E aí sim, agora eu quero entrar nesse contexto. Essas obras, essas realizações, é como se fosse o povo mesmo falando sobre o seu trabalho aqui em Cabo Frio, no caso, como prefeito e outras legislaturas. Mas enfim, vamos falar um pouco dessas obras, dessas realizações. Eu peguei uma cidade sem vida e lhe dei vida. Eu peguei uma cidade onde o centro, considerando Braga, Vila Nova, não era pavimentado, e pavimentei tudo. Tudo. 85% da cidade foi pavimentado pelos meus governos. 15% por todos os outros governos juntos. 85% da cidade foi pavimentado em meus governos. E 15% pelos outros prefeitos todos juntos. Inclusive com a Hermes Barcelo, que foi prefeito daqui e prefeito de Cabo Frio, e foi um dos que mais construiu na época. Então, essa cidade que sem vida, era uma cidade triste mesmo, era apenas uma cidade que no passado era sindicalista. Os sindicatos eram muito fortes na época, mas depois, com o turismo, isso aí deixou de ter aquele cunho de realização, de manifestação, de passeatas, de reuniões, e passou a ser uma cidade que recebeu algumas pessoas, mas sem vida. Eu, então, resolvi dar vida à cidade. Aproveitei todo o meu conhecimento e a minha inspiração e o meu tino para as coisas modernas, para as coisas novas,
e fui então construindo essa cidade. Então eu encontrei uma cidade triste e quando eu saí, entreguei ao meu sucessor uma cidade pronta, alegre, uma cidade que era orgulho de todos os cabofrienses e que todos de fora sonhavam em vir aqui para conhecer. Muitos prefeitos vieram aqui para tentar aprender como é que foi feito em Cabo Frio, como que eles poderiam fazer na cidade deles. E eu dizia, olha, botava em cima da mesa os mapas, os projetos, eu fiz assim, assim. Alguns fizeram alguma coisa, outros não, mas foi um momento assim glamouroso, porque peguei a cidade e a transformei. Nós sabemos que existem aí inúmeros projetos que foram colocados aí, foram um sucesso, mas eu gostaria de saber do senhor aqui, por exemplo, dois por hora, né? Porque existirão outros momentos, com certeza, outros cliques de prosa, mas no momento eu gostaria de saber 2 obras que marcaram o senhor, que deixaram o senhor marcado em relação à cidade. Assim, que o senhor olhou aquilo e falou, meu, coisa linda isso aqui, ficou muito bonito. São vários, né? Vários pontos que foram modificados por mim. A obra mais importante para Cabo Frio é quando, 20 anos atrás, mais ou menos, 17 anos atrás, o congestionamento era tremendo na cidade, nós tínhamos uma ponte só com uma mão para um lado só. Então, havia um desafio de construir uma ponte. Você não pode fazer uma ponte onde não tem onde sair, nem como chegar a ela. Então, para fazer essa ponte, precisava comprar 130 casas para jogar ao chão, fazer uma rodovia até chegar à ponte, e depois descer a ponte. Então, o grande desafio de Cabo Frio era acabar com o congestionamento. E nós, então, fomos fazer o quê? Fomos comprar essas casas. Colocamos todos os proprietários dentro de um clube, falamos para eles, olha, nós vamos fazer uma ponte nova e preciso fazer uma rodovia. Aonde estão as casas de vocês? Aí uma mulher falou assim, prefeito, a minha não sai. Eu nasci ali, meu umbigo está enterrado ali e a nossa casa não pode ser demolida. Eu falei assim, minha querida, minha família nasceu no Peró, eu nasci na Vila Nova. Todos vieram para cá, eu sou o caçula de 8 filhos. A história nós guardamos, mas tivemos que sair do local porque mudou. Então, a senhora vai receber o seu dinheiro, da sua indenização, vai comprar sua casa melhor do que a sua em outro lugar e nós vamos jogar a casa no chão porque é preciso descobrir essa cidade para o turismo, para todo mundo. E aí acabou que, assim, quase que no peito, né? Eu fui lá e comprei as casas todas, fiz preço de 1 por 1. Eles levavam uma proposta de valor da casa, uma avaliação, e eu tinha uma avaliação da prefeitura. E fazia uma conta de chegar, aí é 100 mil, a da prefeitura era 90 mil, vamos fazer 95. E assim eu comprei 130 casas, demoli as casas, fiz uma rodovia começando em São Pedro de Aldeia, que o prefeito não queria na época, mas eu falei para ele que era Cabo Frio, precisava daquela rodovia. E então, com 4 faixas, com ciclovia, com iluminação, e fiz a ponte, que é a ponte do deputado Márcio Corrêa. Então, esse foi o grande desafio de Cabo Frio, fazer aquela nova entrada para Cabo Frio. Tivemos outros desafios, né? Eu, quando estava discursando no bairro Guarani, em 1918, passou um avião na hora, eu de estalo falei assim, olha, esses aviões, esse que está passando agora, indo para o Nordeste, um dia vai pousar aqui, porque eu vou construir o aeroporto de Cabo Frio. Uma coisa muito ousada, né? O aeroporto de Cabo Frio. Aí a gritaria, né? Meus comícios eram comícios com gente demais, né? Era muito bom. Então eu vou construir o aeroporto de Cabo Frio. Quando eu estava saindo do meu segundo governo, meu segundo mandato, eu não tive recurso para fazer o aeroporto. O que eu fiz? Eu tinha conseguido a área, 1 milhão de metros, botei a escritura embaixo do braço e levei para casa. Porque se eu deixasse lá, o prefeito que me substituiu ia distribuir, ia fazer alojamento popular. E eu ia fazer aquele aeroporto. Eu ia voltar para fazer o aeroporto. E eu ganhei o meu 3º mandato e fui fazer o aeroporto internacional de Cabo Frio, que tem hoje a segunda maior pista do estado do Rio de Janeiro, é maior do que o do Santos Dumont. O Santos Dumont tem 1.800 metros, a nossa tem 2.500 metros. É internacional. E aquele dia que eu profetizei, esse avião que passa por aqui vai passar em Cabo Frio, hoje chega em Cabo Frio. Nós temos turismo também de aviões, né? Quer dizer, então, outro desafio, outra ousadia que eu segurei e deu certo também. As praias de Cabo Frio eram os nossos cartões postais, na época, pelo Mar Azul.
mas eram tristes a localização, a orla, porque não tinha onde o turista sentar, o cabo-friense repousar, não tinha. Então era outro desafio. E não podia ser só na Praia do Forte, tinha que ser em todas as praias, porque não podia privilegiar quem morava no centro. Eu tive que privilegiar quem morava na Palmeiras, quem mora no Peró, quem mora em Tamoio, quem morava na Praia Seguinte. Então eu fui urbanizar todas as praias de Cabo Frio, um desafio. Urbanizei todas, fiz quiosques em todas as praias e hoje é um cartão de visita também às orlas de Cabo Frio. Então eu disse aqui umas três grandes obras que eram desafios, né? Que nós concluímos e foi aplausos de todos os cidadãos que vieram a Cabo Frio e que moram em Cabo Frio. E acabou sendo digamos assim, um modelo para outras prefeituras e outros governos, possivelmente. Exatamente. Eu sou assim, eu colho da história o que interessa e melhoro e coloco em prática. Eu sou um invejoso por natureza das coisas bonitas, das coisas interessantes. Eu, por exemplo, já tinha entrada pela terra, que eram as entradas das rodovias, e tinha entrada pelo ar, que era o aeroporto, pelo céu. Precisava entrada pelo mar. Eu tinha uma inveja de Búzios danado, embora já fui prefeito lá. Na época não tinha transatlântico, eram os transatlânticos parados lá. Então eu fui fazer o terminal para a Transatlântico de Cabo Frio. Então, se essas coisas, assim, você invejar o bom, admirar o bom, trazer o bom para a sua convivência, para o seu dia a dia, e assim é que se faz. Ou eu crio, ou vou buscar a criação que for boa de quem fez por aí afora. E de tantos trabalhos que foram desenvolvidos, houve um reconhecimento. O senhor, inclusive, detém inúmeros títulos e honrarias, né? As cidades todas, porque Cabo Frio é uma constante visitação por gente de toda a parte do país e do nosso estado. Então eu tenho hoje a glória de ser cidadão em 38 cidades diferentes. 38 cidades? Diferentes, né? E ser condecorado e receber a maior condecoração de 3 estados diferentes. Rio de Janeiro, Assembleia, Espírito Santo, Assembleia de Vitória e Belo Horizonte, a Câmara de Belo Horizonte. Então, quer dizer, eu tenho 3 condecorações, quer dizer, honrarias, as maiores desses estados, concedidos pelo trabalho que eu fiz. Os mineiros ficavam malucos, meu. Então, os capixabas e os cariocas também, que invadem Cabo Frio. E as cidades começaram a me conceder título cidadão de cada cidade. Eu sou cidadão de Itaperuna, eu sou cidadão de Natividade, eu sou cidadão de São Francisco, eu sou cidadão de Três Rios, cidadão de Areal, Levi Gasparian, todas as cidades aqui da região, Teresópolis, e por aí fora. Então, essas cidades me concederam a cidadania em função do trabalho que eu fiz em Cabo Frio. E foi uma loucura. Todos viam o que estava sendo feito em Cabo Frio. Inclusive, era a cidade mais limpa do Brasil. Olha, eu ouvi sobre essa questão desse título, né? Porque o negócio é o seguinte, dentro daquela coisa feia que quando eu peguei a cidade destruída, estava a limpeza que era mal feita, que era ruim. E aí veio a minha grande criação, que foi o projeto Setorização Cromática. E aqui, deixando aqui em primeira mão, semana passada eu fui processado por esse projeto. Porque o cidadão que idealiza e que realiza, ele está sujeito a esses percalços todos, sabe? Porque nem sempre agrada a todo mundo aquilo que te agrada e que agrada a maioria. E você lidar hoje com o Ministério Público é uma coisa complicada, porque a forma deles dizerem que estão trabalhando é pressionar o prefeito ou ex-prefeito, que não sei. Então a setorização cromática era o quê? A cidade dividida em cores a partir dos seus bairros. Eu tinha, por exemplo, o bairro da Passagem, do bairro União, era azul. Aquilo ali estava definido como azul por quê? Para quê? Para poder você tomar conta. Aí as lixeiras eram azuis, os carros do setor eram azuis, a banca de jornal era azul, a roupa do gari era azul, e assim eram 60 setores diferentes. Por que eu fui processado? Esses contratos de 60 empresas foram feitos pela empresa pública Consecaf, da Prefeitura. E o Tribunal de Contas entendeu de que elas teriam que ser feitas direto pela Prefeitura. Aí houve um conflito
O Tribunal de Contas, então, pediu, quer dizer, que eu fosse processado e meus assessores, só que ela esqueceu que ela aprovou as contas, entendeu? Então vai ser fácil para poder derrubar. Então você vê o seguinte, essa inspiração para a criação desse projeto, setorização cromática, que foi, tentaram copiar para o Brasil inteiro, mas era preciso muita garra, para poder você brigar com as pessoas, não suja, não quebra. Então Cabo Frio passou a ser a cidade mais limpa e alegre do Brasil. Os nossos desfiles de 7 de setembro, aniversário da cidade, tinha os garotos, os jovens, marchando e tinha todos os carros de cores sendo apresentados à população. Você vê aquele colorido dos carros, todos novos, os carros, assim, 30 carros em cores diferentes, laranja, grená, azul, verde, amarelo, todas as cores. Tinha barra que repetia porque não tinha cor para todo mundo. Então aquele desfile, você via as nossas escolas passando e em seguida a apresentação da setorização cromática através dos garis com as roupas e dos carros com as cores. Então é essa inspiração que me toma em alguns momentos, entendeu? Que me faz ser um pouco diferente, graças a Deus. Mas até se percebe que o senhor até fica bem entusiasmado, uma alegria, né? Fico entusiasmado. Então eu falei ainda há pouco, passar o avião assim, tá passando o avião, vai para outro lugar, mas futuramente vai ficar aqui, porque eu vou fazer o aeroporto. Além da ousadia, entendeu? Você tem que ter a convicção de que aquela ideia sua vai ser levada em frente. E o povo apoia. O povo apoia. Porque mesmo, eu até li a respeito que em 1997, enfim, na época, o senhor tinha uma aprovação média de 94%. 94%. A minha aprovação era tão grande nesse período que eu fui deputado em seguida com 80.500 votos. Você tem uma ideia? Depois, nunca mais nenhum candidato de Cabo Frio conseguiu passar de 25 mil votos. Eu fui com 80.500 votos. Só quem passou dos 25 foi meu filho, Márcio, que teve 46 mil votos. Então você entendeu? O trabalho foi tão bem feito, a aprovação era tão grande, a admiração era tão grande, que eu tive 80.500 votos para deputado estadual. Uma votação extraordinária. Muito expressiva. Inclusive, até na época, um pouco mais além, a revista Isto É, em 2001, colocou o senhor, né, meio que, tipo assim, elegeu o senhor como o melhor prefeito do Brasil. A reportagem colocou como os melhores do Brasil e estava lá o meu nome lá, um dos melhores do Brasil. Agora, com tantos projetos e tantas realizações, por que o senhor fazia tantos shows? Olha, eu resolvi fazer da cidade uma cidade alegre, povo alegre, e associei isso também à segurança e ao turismo. Teve uma época em Cabo Frio, e isso me estimulou a chegar até os shows, que nossos jovens estavam parecendo mortos nas madrugadas de Cabo Frio. Houve até uma grande reunião na Câmara Municipal, onde estiveram presentes os padres, pastores, juízes, promotores, comandante da Polícia Militar, delegados, porque naquela madrugada muitos jovens apareceram mortos nas ruas de Cabo Frio. Mortos? E nessa reunião eu vi lá um verdadeiro desfilar de demagogia, de pessoas, de autoridades que sabiam quem estava matando, mas preocupados em se proteger, não diziam nada. Mas chegou a minha vez de falar. Aí o Alaí ousado, ele pega a tribuna e diz assim, olha, eu sei quem está matando e todos aqui sabem quem está matando, os nossos jovens. Apenas desfilam aqui para aparecer. Escolhe bem logo todo mundo. Aí sim, quem está matando é a polícia. Nossa! A polícia. Aí o comandante da polícia assim, qual polícia? Assim, a sua e a dele, apontei para o delegado, a civil e a militar. São os seus soldados policiais que estão matando nossos jovens. Então eu percebi que ali havia uma carência de eventos que ocupassem os nossos jovens. Bom, para poder terminar essa parte, em 10 dias eu tive a prisão de todos os policiais que estavam matando nossos jovens, em 10 dias. Porque eu soquei a tribuna e falei assim, vocês têm 10 dias para entregar os matadores. Caramba! Cara, a minha família ficou empolvorosa, ficou preocupada, achando que eu ia morrer. E a única vez que eu andei com segurança foi naquele momento. Mas não tinha por que morrer, porque eu falei a verdade e os caras foram presos. Então, eu vou, então, partir para grandes eventos. Eu fiz um estádio para trazer Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro em Cabo Frio,
para ocupar a juventude, levar então para poder assistir o futebol, o esporte, e comecei a fazer shows. Só fui fazer shows em futebol, com esse estádio, quando eu estava com a cidade pronta. Ela era a mais limpa do Brasil, os nossos funcionários recebiam bônus até 16 salários por ano. Então chegou a hora, naquele momento, de levar alegria a todas as praias de Cabo Frio, porque não era show só na praia de Cabo Frio, era show em todas as praias, em todas as festas. As festas tradicionais, elas tinham sido eliminadas, não tinha mais. Aí eu passei então a recuperar as festas tradicionais, a festa de Assunção da Padroeira, a festa do Espírito Santo, a festa do Natal, e fui fazendo então todas essas festas e muitos shows, mais de 1000 shows. Mais de 1000 shows. As pessoas falam assim, mas a lei só faz show. Não, a lei não se faz show. A lei faz show depois que dá um abono ao empregado, para ele melhorar a sua casa, para ele fazer a sua viagem, passear com a sua família, para ele dar dignidade à sua família. Depois que ele passou a ter até 16 salários por ano, é que eu fui fazer shows. E cheguei a um ponto que eu trouxe inclusive o Roberto Carlos na praia de Cabo Frio. Aquilo ali foi a glória total do turismo em Cabo Frio e da nossa juventude e dos nossos idosos, porque eu fiz espaço para todo mundo, espaço para deficiente, espaço para quem tinha mais de 60 anos, espaço para quem tinha menos de 60 anos, e fui separando tudo. Colocamos 100 mil pessoas naquela praia, foram que estavam perdidas pela praia. E aquele momento ali foi importante para Cabo Frio, nosso turismo deu um salto, porque Roberto Carlos, quando foi contratado, ele estava com Maria Rita, a esposa, doente, e ela veio a falecer. Quando ela veio a falecer, Roberto Carlos entrou em depressão. E todas as prefeituras, os governos, as empresas que contrataram o Roberto Carlos pediram o cachê de volta, porque ele estava depressivo e não podia mais fazer shows. Eu falei para um funcionário meu que era do evento, assim, olha, nós não vamos pedir o cachê de volta, não, vamos aguardar ele ficar recuperado e trazer ele a Cabo Frio. Um ano depois, ele já recuperado, saiu da depressão, ele resolve então retomar os shows. Ele fala para Guto, o filho dele, acho que até morreu agora, olha, eu quero fazer o show lá em Cabo Frio, porque foi o único que não pediu dinheiro de volta. Que coisa. E ele veio a Cabo Frio e foi um sucesso. Por quê? Porque a mídia nacional, ela veio para Cabo Frio, porque era o retorno de Roberto Carlos aos palcos. Então ali foi um sucesso para o turismo de Cabo Frio, tremendo. E nós fizemos tantos shows, você tem uma ideia, Daniel, ele cantava todos os anos em Cabo Frio, ele fez uns 9, 10 shows em Cabo Frio. Essas duplas sertanejas, elas cansavam de vir. Rock, Lulu Santos, Raimundo, tudo você pode imaginar, estavam em Cabo Frio. A juventude estava ocupada. E era a minha intenção ocupar a juventude. Nesse momento em que eu ocupo a juventude, eu diminuo a criminalidade, eu tiro os jovens do uso de drogas, esse negócio todo, e a cidade então se alegra a cidade, o turista vem em peso, então eu eliminei essa bobagem dos meus adversários, assim, Alaí só faz show, Alaí faz muitos shows. Não, eu fiz muitos shows. E a hora em que eu voltar a ser de Cabo Frio, que eu tiver com os desempregados com salário em dia, recebendo abonos, hospitais funcionando, escolas funcionando, eu vou fazer centenas de shows em Cabo Frio. Essa cidade vai voltar a ser a cidade da alegria. Olha, é muita coisa para falar. Olha, como você percebe, o que não falta é coisa para falar com tanta propriedade. E você que hoje está aí ligado, fique certeza, tenha certeza no seu coração, aí na sua cabeça, que muita coisa ainda vem pela frente. Nós vamos dar uma parada por aqui, porque tem muita coisa para falar. Mas ó, fique ligado, isso é uma série, é um clique de prosa com Alaí Correia. Então aí fique ligado, porque vem muito mais por aí. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!